Olá a todos, eu sou o Cláudio Magoga do canal Educática. Nesse canal a gente compartilha com vocês nossas experiências em várias áreas. Esse vídeo aqui, eu vou finalizar um ciclo que a gente falou sobre o Clipper para as impressoras 3D. Então eu vou fazer alguns desenhos para vocês para explicar o que acontece quando você substitui o Marlin pelo firmware do Clipper. Para vocês verem que interessante e que solução interessante. Apesar de não ser uma solução extremamente baratinha, de baixo custo, mas para nível de conhecimento e para algumas pessoas aí eu acho que vai ajudar bastante. Tá? É a teoria de como a coisa funciona e vocês já viram nos vídeos anteriores na prática que funciona com Raspberry Pi 4, 3, 2, 1, e funciona bem, inclusive com uma impressora Grabber, que é com estrutura de madeira. A gente agradece a sua inscrição no canal, o seu like, o seu joinha e compartilhar esse vídeo aqui para ver se a gente cresce monetariamente no nosso canal. Abraço. Pessoal, como a gente falou na abertura do vídeo, a nossa intenção é ensinar a teoria para vocês de como o Clipper age em cima de uma impressora 3D. Então vamos fazer que esse desenho sombrio aqui seja uma placa CPU de uma impressora 3D. Vamos dizer que aqui é uma placa de uma Creality. Então nós temos em blocos o controle do motor X, Y, Z e do extrusor. Temos a mesa, o hot end, o LCD, BL Touch, o sensor de filamento e os sensores de end-stop, uma entrada de comunicação PC e mais um SD card. O Marlin. O que o Marlin vai fazer? O Marlin vai pegar essa região de memória, vai colocar o firmware aqui dentro, que vai aqui dentro controlar os motores, a posição, o avanço, a velocidade de cada um dos 4 motores, vai controlar a mesa, a temperatura, vai fazer o PID da temperatura tanto da mesa quanto do hot end. O Marlin também aqui dentro dessa memória, dessa área de memória, desse microcontrolador que equipa essa placa, também vai controlar o LCD, vai controlar o BL Touch e o filamento. E os end-stops mais a comunicação PC ou o SD card, normalmente o SD card. Então o Marlin, ele dentro do processador e dentro da memória do processador, ele tem todas essas funções. Então ele vai controlar e calcular temperatura e posição dos motores de acordo com o que o STL, o arquivo STL que você fatiou, vai para dentro da controladora. Então ele vai armazenando e vai processando. Isso leva tempo. E isso sobrecarrega essa controladora ou qualquer outra controladora. Então nós tínhamos os modelos de 8 bits. Depois os de 16 bits. Então, com os de 16 bits, o que se ganhou? Ganhou velocidade, ganhou um pouco mais de espaço, um pouco mais de poderio para as impressoras 3D. Tanto é que mudou alguns tipos de LCD, ao ponto do LCD chegar a ter a interface dele serial. Por quê? Porque você elimina um monte de sinal de controle quando você utiliza a porta serial. Por isso que a maioria dos LCDs Touch e gráfico, eles são seriais, certo? Bom, esse daqui é como funciona uma impressora que, convenhamos, tenha o firmware Marlin. Tudo é feito aqui dentro, certo? O que o Clipper fez, pessoal? O Clipper veio aqui e tirou de dentro do processador da placa controladora, seja qual for sua impressora, desde que ela utilize o Marlin para a linha de raciocínio nossa,
Ele tirou tudo dali de dentro. E ele colocou um firmware que faz o seguinte: pino tal controla o motor X, pino tal Y, pino tal Z, pino tal E. Pelo pino tal eu esquento a mesa, pelo pino tal eu leio a temperatura da mesa. A mesma coisa para o hot end, a mesma coisa para o LCD. Nada ficou armazenado aqui, a não ser o quê? A não ser o que cada pino do processador tem conectado a si, que é o motor, os end-stops, sensor de filamento, BL-touch, LCD e etc. Então, nada mais é processado aqui. O que existe dentro da placa controladora, quando você utiliza o clipper, nada mais é do que o endereçamento. Se eu receber um comando aqui para movimentar o eixo X, ele entra aqui, qual que é o pino que está ligado ao motor do eixo X tal, e eu mando essa informação para esse motor. Aqui dentro eu não processo mais nada, eu simplesmente distribuo as funções. Fazendo o quê? Colocando aqui uma placa inteligente. Essa é inteligente? É, mas nós sobrecarregamos ela. Então a gente vem aqui e coloca um Raspberry Pi ou algo parecido. Por que algo parecido? Porque tem outras versões, tá? Então vamos colocar aqui o PX. Por quê? Porque se você segue o canal da gente, você viu que nós fizemos isso com uma Raspberry Pi 4, 3, 2, 1, fogo, lançou. Certo? E aí o que você vai fazer? Dentro desse Raspberry Pi aqui, no processador dele, você vai colocar o firmware de verdade. Esse firmware que vai estar aqui dentro do Raspberry Pi vai realmente fazer todo o processamento. Por quê? Porque o arquivo de impressão STL que você fatiou, ele vai estar aqui dentro. Então, aqui dentro o processador vai fazer o quê? Ele vai fazer o processamento de temperatura e vai enviar aqui para a placa da tua impressora. Então ele avisa, ó, eu quero uma temperatura de 100. Manda para cá, começa a aquecer a mesa, começa a aquecer a mesa. E o que esse processador aqui faz? Absolutamente nada. Aqui tem 100, ele pega a temperatura medida e devolve para o Raspberry Pi. O Raspberry Pi que se vire. Aí ele manda também aquecer o hot end a 200 graus. Ele manda a informação, o processador aqui com o firmware simplificado, simplesmente liga o hot end e faz a leitura da temperatura e devolve para o Raspberry Pi. A mesa chegou à temperatura correta, o hot end chegou à temperatura correta. Os end-stops estão em posições de trabalho, ou seja, todas na posição home. O que acontece? Atingiu a temperatura necessária, ele manda a primeira linha de comando G-Code para a tua placa controladora. Mas ele já mandou tudo pronto. Ele já mandou a coordenada X, já mandou a coordenada Y, já mandou a posição do Z e já preparou o eixo E do extrusor para fazer a extrusão. Por quê? Porque ele já está controlando a temperatura aqui. Ah, mas pera um pouco, e o BL-touch, o filamento? Também, o filamento ele vai estar dizendo aqui, ó, tô normal, tô normal, tô normal, não tô normal. Ele manda um sinal, Raspberry Pi detecta, para a impressão. Porque aqui, a placa principal da sua impressora, de verdade, ela vira, na realidade, numa central de leitura de sinal ou de comportamento ou monitoramento do que os motores estão fazendo, de como está a temperatura da mesa, o hot end, BL-touch, filamento, etc. E os end-stops. Então, todo o processamento do arquivo STL está sendo feito aqui dentro, não mais aqui dentro. Então, aí você tira o quê? Você tira da controladora da impressora toda a obrigatoriedade dela de controlar e checar o hot end, controlar e regular a mesa, os motores, calcular as posições dos motores e
do LCD. Ah, mas nos vídeos a gente mostrou que o LCD funciona. Sim, ele funciona. Por quê, pessoal? Porque dentro da controladora eletrônica da sua impressora existe uma área de memória lá que ela é reservada para você fazer o controle do LCD. Mas o que acontece no Raspberry Pi? O Raspberry Pi faz de forma diferente. Ele manda a configuração do LCD para essa região de memória e mantém lá enquanto o Raspberry Pi estiver ligado. Quando você desliga o Raspberry Pi, isso aqui vai estar dentro da memória. Enquanto a placa estiver ligada, ele permanece. Caso contrário, desaparece tudo. Por quê? Porque quem está controlando as mensagens do LCD não é sua placa de impressora, e sim o Raspberry Pi. O que você ganha com essa parafernália toda? Você ganha de 20 a... eu vou colocar 40% aqui de velocidade de impressão, que foi o que nós mostramos para vocês. Por quê? Porque você tirou totalmente a responsabilidade do Marlin de controlar todas as funções da sua placa e perdendo tempo. Uma coisa que eu percebi, que eu não relatei, foi que quando nós colocamos o Raspberry Pi 1 com a impressora Grabber, de madeira, eu conseguia chegar a 100 graus na mesa. Com o Marlin, o máximo que eu consigo chegar sem ela apitar é 95 graus. Isso comprova o seguinte: muitas vezes a gente lutou bravamente para alcançar uma temperatura de mesa, uma temperatura de hot end, que não era problema da mesa. Não adiantava você colocar aquelas pecinhas para esquentar mais rápido, etc, etc. Por quê? Porque o problema era uma questão de processamento. Eu mando o sinal de PWM e leio, mando o sinal de PWM e leio. Não dá a temperatura, eu começo a pitar, como se fosse o tal do defeito de escape de temperatura. E na realidade é um problema também de lentidão da controladora. Por quê? Porque quando nós passamos a controlar essa impressora Grabber com o Raspberry Pi 1, nós chegamos à temperatura de 100 graus sem maiores dificuldades e o bico a 240 graus. Então, senhoras, que eu duvido muito que tem senhoras, a linha de raciocínio é essa. Vamos resumir? Quando você utiliza o clipper, ele simplesmente elimina todas as funções do Marlin e elimina o Marlin de dentro da memória da controladora, coloca simplesmente um mapeamento de pinos, do que cada pino faz, para quando ele receber os comandos do Raspberry Pi, ele simplesmente envia para aqueles pinos corretos e lê a situação daqueles pinos, mandando o resultado para o Raspberry Pi, e é ele que processa linha a linha o nosso STL, arquivo STL, que virou um G-Code. E todas as informações obtidas dentro desse módulo aqui, quem vai controlar é o Raspberry Pi. Simples assim. E ganha-se de 20 a 40% de performance, que eu fiz isso em 2 modelos de impressora diferentes, com 4 Raspberry Pi diferentes. Bom, funciona? Funciona. Vai funcionar com você? Vai. Desde que você tenha um domínio na mecânica da sua impressora, desde que você conheça um pouquinho de Marlin e desde que você entenda o que o clipper faz e saiba configurar ele. É mamão com açúcar? É quando pegam na sua mão e te puxam até você colocar o açúcar no mamão. Caso contrário, se você tem que ir lá para colher o mamão, pegar o mamão no pé, subir no pé, derrubar o mamão do pé, descascar, colocar açúcar, já não é mais tão fácil. Mas como as pessoas estão acostumadas a ter tudo na mão sem muito esforço,
para vocês terem um raciocínio, é exatamente isso aqui que acontece. Então as impressoras 3D pode ter uma evolução? Pode, e foi essa. Mecanicamente eu ainda desconheço alguma evolução diferente do que a gente já viu, tá? Então, funciona, e funciona bem sim. Eu fico aguardando a inscrição de vocês no canal, um like, o seu dislike e alguns comentários se assim o exigir. Tá bom, pessoal? Obrigado, abraço.